E aí, segundo ano, boa noite. Amanhã estou me encontrando com vocês, né? E aí já deixa esse vídeo gravado para a gente ficar consciente da obra que a gente vai estar acompanhando, que é o Mulato. Então, eu venho trazer aqui o comecinho da obra para que vocês conheçam os personagens, o enredo, a ambientação, que é muito importante, principalmente para a gente que pode vivenciar, né? Que pode tocar nos lugares que, que a Luísa Azevedo imaginou ter acontecido essas coisas. E eu trago também como apoio esse livro em quadrinhos, que é uma adaptação do Mulato, feita por Irami Araújo e Ronilson Freire, tá certo? Vocês podem encontrar nas livrarias e vale a pena, porque está bem, até o momento que eu li, né, está bem próximo do livro, né, da obra original, o Mulato, que está aqui, disponível, domínio público, para vocês, tá certo? O Mulato em PDF, vocês podem encontrar também em vários sebos, livrarias de novos, beleza? Estou apresentando aqui e já começo mostrando ó, a cena e me apoio também na capa principal. Está aqui o desenho do Mulato, dentro da imaginação do leitor, né? Está aqui Dona Bárbara, que é a avó de Ana Rosa. Ana Rosa é o grande amor proibido do Mulato, e a história vai circular em torno disso. Está aqui o nosso grande antagonista, e aí vem uma verdadeira campanha, né, anticlerical nesse livro, porque esse livro é um livro de denúncias, então vai denunciar os abusos da Igreja Católica. E outra foto aqui é o maltrato ao escravo, né? Por quê? Porque esse livro foi lançado em 1881, a escravidão ainda não tinha sido abolida, né? Então, o que é que acontece? Tipo, já se tem alguns avanços, por exemplo, lei sexagenária, ventre livre, tudo mais existia uma forte campanha contra a escravidão, mas muita gente ainda via como uma atividade rentável, né? Objetivos é compreender melhor a leitura, imaginar e inferir situações históricas, porque a gente vai respirar a história nessa obra, e proporcionar uma linearidade na sequência narrativa da obra, porque aí a gente vai saber o que aconteceu, e quando chegar em determinado ponto da história, a gente não fica tão perdido. Aqui o autor, Aloysio Azevedo, que nasceu em São Luís do Maranhão em 1857, morreu em Buenos Aires, lá na Argentina. Ele era caricaturista, jornalista, romancista e diplomata. Quando começa a obra, ele assim como muitos escritores daquele período de 1800, né, que a gente vai chamar do século XIX, a galera do século XIX ali, tanto os românticos quanto os naturalistas, principalmente os naturalistas, eles tinham essa necessidade muito grande de descrever lugares. E aí a Luiz Azevedo, ele sente essa necessidade de mostrar para os leitores de todo o Brasil, né, o que era, então, a São Luís do Maranhão, certo? E aí ele começa a história dizendo o seguinte, ó, o narrador, né, era um dia abafadíssimo e aborrecido. A pobre cidade de São Luís do Maranhão parecia entorpecida pelo calor. Aí eu já penso, né, nos passeios que eu dei lá no Centro Histórico, que é a ambientação principal dessa obra, você passa no mês de agosto, setembro, outubro, ainda pega novembro, você está suando feito doido ali, né? Faz muito calor mesmo. Quase que não se podia sair à rua. As pedras escaldavam, as vidraças e os lampiões faiscavam ao sol como enormes diamantes. As paredes tinham reverberações de prata polida. As folhas das árvores nem se mexiam. As carroças d'água passavam ruidosamente a todo instante, abalando os prédios. E os aguadeiros, em mangas de camisa e pernas arregaçadas, invadiam sem cerimônia as casas para encher as banheiras e os potes. Era necessário distribuir muita água, né, para vencer o calor. E como não existia distribuição, né, via cano, então o que é que acontecia? Os trabalhadores, os escravos, é que eram responsáveis nesse movimento, né, de sanear as casas. Em certos pontos, não se encontrava viva alma na rua. Tudo estava concentrado, adormecido. Só os pretos faziam as compras para o jantar ou andavam no ganho. Aí ele continua, né? A Praça da Alegria, pesquise sobre a Praça da Alegria. Apresentava uma fúnebre de um casebre miserável. De porta e janela ouviam-se gemer os armadores enferrujados de uma rede e uma voz tísica e aflautada de mulher. E aí ele vai traçando essa ambientação. Por quê? Porque ele sente essa necessidade de que a gente conheça melhor o Brasil. Tipo, existia essa ideia de divulgação, né? Aí ele continua, ó. Já na página 8 a gente dá uma pulada, tipo, a Praia Grande e a Rua da Estrela contrastavam, todavia, com o resto da cidade, porque era aquela hora justamente de maior movimento comercial.
Tipo, enquanto estava lá abafadice a cidade, né? A Rua da Estrela, que é essa aqui, estava bombando de comércio. Em todas as direções cruzavam-se homens esbofados e rubros, como esses aqui, ó, tudo suado, tipo, os capitalistas da época, né? E seguindo a moda de cruzavam-se os negros no carreto e os cacheiros que estavam em serviço na rua. Avultavam os paletós sacos de brim pardo, mosqueados nas espadas e nos sovacos por grandes manchas de suor. E aquela coisa, né? Aquela sensação de calor. Vocês podem pausar e ler o restante da descrição aqui. Ele começa com uma grande descrição de paisagem e depois começa a apresentar os personagens. O primeiro que aparece é Manuel Pedro da Silva, mais conhecido por Manuel Pescada, que era um português de uns 50 anos, forte, vermelho e trabalhador, e o pai de Ana Rosa. Ele vai ser o quase sogro do mulato, e ao mesmo tempo é tio. Daqui a pouco vocês vão saber o que é que acontece na história. Ele é tio do mulato, e é por isso que o mulato vai até a casa de Manuel Pedro, como hóspede, e aí o mulato conhece Ana Rosa. Só que aí é que tá. Por que chamá-lo de um mulato? Aí a gente vai saber qual foi a história de Raimundo até chegar a essa casa, né? Porque ele é filho do Maranhão também, já já eu falo sobre ele. Vamos lá, vamos seguindo. Manuel Pedro fora casado com a senhora de Alcântara, chamada Mariana, muito virtuosa e como a melhor parte das maranhenses extremadas em pontos de religião, a mãe de Ana Rosa, né? Quando morreu, deixou em legado 6 escravos a Nossa Senhora do Carmo, e a mãe dela, Dona Bárbara, tinha ficado viva, e tinha acabou indo morar, né, lá com o Manuel Pescada, Manuel, que é o pai de Ana Rosa. Aqui está um momento, ó, quando nesse tempo moravam no Caminho Grande, numa casinha térrea, para onde a moléstia de Mariana os levara em busca de ares mais benignos, porque ela começa a adoecer. A mãe de Ana Rosa, que é Mariana, que se casou com Manuel Pedro, também tem uma história bem interessante. Ela era apaixonada por outro homem, mas aí as circunstâncias obrigaram ela a se casar com o Manuel Pescada, né? Mudou-se logo com a pequena Ana Rosa, para o sobrado da Rua da Estrela, aquela rua que vocês viram, em cujas lojas prosperava havia 10 anos no comércio de fazendas por atacado. Para não ficar só com a filha, que se fazia uma mulher, convidou a sogra, Dona Maria Bárbara, que é essa senhora aqui, bem brava, a abandonar o sítio em que vivia e ir morar com ele e mais a neta. A menina precisava de alguém que a guiasse, que a conduzisse. E essa senhora também ela tem uma participação muito grande nesse antagonismo a Raimundo, né? A velha aceitou e lá foi, né? E aqui já tem uma pequena descrição sobre Dona Bárbara, essa senhora, né? A mãe de Mariana, sogra de Manuel Pescada e avó de Ana Rosa. Era uma fúria, uma víbora, dava nos escravos por hábito e por gosto. Só falava a gritar. E quando se punha a ralhar, Deus nos acuda, incomodava toda a vizinhança, insuportável. Ou seja, uma mulher bem, bem violenta, né? Estúpida também. Quando falava nos pretos, dizia os sujos, e quando se referia ao mulato, dizia o cabra. Tanto é que vocês vão ver que ela vai chamar o mulato muitas vezes disso. Sempre fora assim, e, como devota, não havia outra. Em Alcântara, tiveram a capela de Santa Bárbara, e obrigava a sua escravatura a rezar aí todas as noites, em coro, de braços abertos, às vezes algemados. Ou seja, tudo pela fé, né, gente? Lembrava-se com grandes suspiros do marido, do seu João Hipólito, né, um português fino, de olhos azuis, cabelo loiro, e é por isso, assim, pelo seu racismo e pela sua preferência portuguesa, que ela insistia muito no casamento da filha com um português. A mãe de Ana Rosa, que é Mariana, né, casada com Manuel Pescada, morreu doente de desgosto. Não amava o pai. E aí teve um momento antes da morte que ela disse, né, minha filha, disse-lhe a infeliz já nas vésperas da morte, não consintas nunca, não consintas nunca que te casem sem que ames de veras o homem a ti destinado para marido. E é engraçado que isso é como se fosse uma antecipação de todo o problema que a Ana Rosa vai viver, né? Que é tipo um casamento forçado com outra pessoa, enquanto ela amava o Raimundo. E aqui aparece a Ana Rosa, já na página 14. Ana Rosa cresceu, pois, como se vê entre os desvelos insuficientes do pai e o mau gênio da avó. Tipo, ela era criada, tudo mais. Nas reuniões, ela parecia sempre bem vestida, como vocês podem ver aqui. Tinha os olhos pretos, os cabelos castanhos de Mariana. Puxou a mãe, né? E puxaram ao pai as rigidezes do corpo e os dentes fortes.
Com a aproximação da puberdade, apareceram-lhe caprichos românticos e fantasias poéticas. Então, ela sempre imaginava um casamento, ela lia muitos livros, ela tinha uma imaginação muito forte e ainda preservava uma foto do grande amor da mãe, que não era o próprio pai, né? Ela tinha um retrato do farol, ou seja, como se fosse um herói. Mais sobre Ana Rosa, né? Ela sonhava com um noivado, um banquete esplêndido junto dela, ao alcance de seus lábios, um mancebo apaixonado e formoso, não muito diferente, gente, das obras românticas. O padrão da mulher romântica permaneceu no Mulato. A grande diferença, lembre-se, o Mulato é uma obra considerada naturalista. E a grande diferença é porque quando chega Raimundo, e até a descrição do próprio narrador vai trazer a mistura do amor, mas o amor como trama, como uma questão psicológica, não muito como uma questão espiritual, né? E aí que tal? Depois ela se via como dona de casa, pensando muito nos filhos, sonhava-se feliz, muito dependente na prisão do ninho e no domínio carinhoso do marido. E aí, essa espera e essa esperança acaba fazendo com que ela adoecesse, né? Ela passa meses esperando e nada, depois corre 3 anos e nada, e Ana Rosa principiou a adoecer, a emagrecer visivelmente, agora dormia menos, estava pálida. E aí o que é que acontece? Tipo, é uma doença da alma para os românticos, é uma doença psicológica, com traços corporais para os naturalistas, e a recomendação do médico é que ela vá, né, passe um tempo lá na Ponta da Areia. E aqui, tipo, o cenário da Ponta da Areia já aparece, então, a pessoa, eu acredito, né, que antigamente tinha que se cruzar o rio, porque não existia aquela ponte, talvez não existisse, não sei, é bom pesquisar com algum historiador, mas aí o caminho até Ponta da Areia é como se fosse uma viagem muito longa, assim, uma viagem para outro mundo, mas ela estava ali pertinho e vivenciando os banhos, tudo mais. Aqui é o momento que ela conversa com o pai, vocês podem pausar e ler esse diálogo direto, tá certo? E depois aparecem os personagens antagonistas. O Luiz Dias, que vai ter uma participação muito grande do meio para o final. Ele é um dos caixeiros viajantes, ou seja, um dos empregados, né, de Manuel Pescada. Manuel Pescada confia bastante nele. Tanto é que o desejo de Manuel Pescada é que Luiz Dias se case com Ana Rosa, né? Aqui está o momento que ele está dando uma bronca. E ele é um vilão também. E apresenta o cônego Luiz Diogo, que vai aparecer em quase toda a história. Ele aparece já velhinho quando o Mulato volta, mas vocês vão ver que ele tem uma presença na história do Mulato muito grande. Não vou contar mais porque a gente vai descobrindo nas próximas páginas do livro. Já encerrando para a última parte, depois dessa apresentação toda, né, de todos esses personagens, chega o Cônego Diogo vem falar da previsão da chegada do Raimundo. Tipo, e Raimundo era sobrinho do Manuel Pescada mal se lembrava dele, mas era um sobrinho que estava estudando em Portugal e voltaria para o Maranhão para resolver alguns assuntos familiares, que a gente vai descobrir o que é depois. Aqui a gente está na página 24, e aqui o cônego está avisando que Raimundo vai chegar, e como é sobrinho, o normal é que ele seja hospedado na casa do tio. Aqui é uma foto antiga da Baía de São Marcos e alguns barcos a vapor, né, chegando, porque Raimundo chegava no barco a vapor do Rio de Janeiro, no navio a vapor. E aí ele vem avisando, aqui é a cena dos quadrinhos, aqui é a cena da obra, beleza? E a gente fica por aqui, com essa pequena apresentação das, mais ou menos quantas páginas, deixa eu ver aqui, das 24 primeiras páginas, e aí a gente fica com as próximas para o próximo vídeo. Eu espero que vocês leiam também essas 24 páginas, para que vocês fiquem a par, né, do que vem acontecendo, e essa aula sirva para dar uma guiada, até para a gente levar futuras conversas aí depois, beleza? Deixo um cheiro para vocês, até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.